There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah, 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 yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Olá, como vão? Bom demais estar com você mais uma vez e pedimos licença para estar entrando em suas casas, né? Uma boa tarde, uma boa sexta-feira, um excelente início de final de semana. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, abordando temas que nós falamos na semana passada. Todo mês de março nós estaremos abordando o tema políticas públicas no nosso programa Qualidade de Vida, comigo, Cristiane Fernandes. E gostaria de estar convidando você a participar conosco através do nosso WhatsApp, 9989-90-145, através da nossa fanpage, Programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes, ou através do nosso telefone, 2648-9008. Não deixe de participar, tire todas as suas dúvidas. Nós todos precisamos sim participar das políticas dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso país, porque senão fica do jeito que está. E nós queremos mudanças, e mudanças só ocorrem através de políticas públicas de verdade. E hoje, em nosso programa, nós estamos recebendo ele, que é, vamos aqui, gente, mercadólogo, comunicador, coordenador geral de estatística da Prefeitura de Cabo Frio, proprietário da Factum, Instituto de Pesquisa, com diversos clientes em todo o estado. Gente, muito importante frisar isso, em todo o estado. Então, ele, mais do que ninguém, vai poder falar para a gente de política pública envolvendo todo o nosso estado do Rio de Janeiro e também o nosso país. Poeta, cronista, membro da Academia de Letras e Artes da Região dos Lagos, doutor honoris causa pela Associação Brasileira ele vai informar para a gente, a ABD, Associação Brasileira, ele vai explicar melhor para a gente, homologado cidadão cabo-friense, natural do Rio de Janeiro, detentor de moções de aplauso em diversas cidades e comendas recebidas em diversas academias de letras e de arte. Ou seja, pessoa com total gabarito, com um currículo formidável para estar nos falando hoje de políticas públicas. Então está conosco hoje, seja muito bem-vindo, Alex Garcia. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Cris. Obrigado pelo convite. Te confesso que eu estava com saudade de estar em uma emissora de televisão. Já tinha um tempo que eu não vinha. E foram 10 anos à frente do programa Cartão Vermelho, né? Nessa parte de comunicador. O programa Cartão Vermelho ficou 10 anos no ar de forma ininterrupta. Então, me deu uma saudade grande agora. Não sei se eu conseguiria tempo para estar fazendo o que você está fazendo. Não sei como é que você consegue. Eu sei que você também é uma pessoa extremamente ocupada e envolvida nos afazeres da sociedade, principalmente na atividade com os idosos. Mas eu sinto muita falta disso aqui, de estar aí com vocês em casa. Saudade enorme. O coração até ficou apertado agora. Alex, eu confesso para você, eu tive muito medo no início, porque sempre eu era a entrevistada. Quando você passa realmente a assumir um programa, e a gente sente muita falta. Eu costumo falar que quando iniciou eu tinha medo dessa 1 hora ao vivo. E hoje eu fico muito à vontade e acho pouco, né? Fico pedindo mais 5, mais 10, prosseguir. Daqui a pouco a gente, de repente, está com o programa 2 vezes na semana, 3 vezes, quem sabe, diária, uma proposta para o futuro. Hoje, como o Alex falou, nós não temos essa carga horária, nós não temos esse tempo para estar nos dedicando, porque eu, como o Alex, gosto de fazer tudo meu com muita dedicação. Então, para a gente se dedicar tanto, a gente precisa de mais tempo. Mas, Alex, explica para a gente o que significa ABD, que eu fiquei em dúvida desse termo, é um programa ao vivo, e a gente tem dúvida, acho que os nossos telespectadores que também não conhecem o termo, ou os que conhecem, gostariam que você falasse um pouco para a gente. A ABD é a Associação Brasileira de Desenho, é uma instituição com mais de 70 anos
no estado do Rio de Janeiro. É uma instituição que praticamente ela chancela demais academias, né, de letras, de artes. A ABD é uma instituição muito séria, assim, ou seja, e ela promove atividades em todo o interior do estado, na capital. A dona Marli, que é a diretora, ou seja, e eles me agraciaram com esse título de honoris causa pela ABD. O título veio em homenagem a esses 10 anos de programa Cartão Vermelho, em todo o trabalho desenvolvido junto à cultura, e eles então me deram um honoris causa nesse sentido, um honoris causa cultural. E acho importante, você está falando isso, nós conhecemos o seu trabalho de TV, mas acho que poucas pessoas conhecem tão profundamente como eu conheci agora o Alex Garcia. Não, e esse Alex de escritor, poeta. Sim, né? Poeta, falou cronista. Esse daí, o cronista ainda vê alguma crônica política, às vezes, no blog Cartão Vermelho, mas esse é mais desconhecido. E para tornar um pouquinho mais conhecido de você e dos seus telespectadores, eu estou trazendo aqui o livro Essências, Qualidade Presente. O Essências é uma antologia da Academia de Letras e Artes. Se eu não me engano, essa aqui foi a terceira antologia. Eu participei das 3 antologias. E eu estou lhe trazendo porque as primeiras 3 poesias aqui, as 3 primeiras páginas, são poesias minhas, então eu estou lhe fazendo uma dedicatória e lhe dando para você poder conhecer, depois do programa, um pouco das minhas poesias. Tá aqui, Alex, obrigada. E conforme eu coloquei, eu acho que poucas pessoas sabiam desse lado. Porque você falou, o cronista, a gente vê um pouco no blog. Blog Cartão Vermelho, né, gente? Blog Cartão Vermelho TV.com, não é isso? .br. www.blogcartãovermelhotv.com.br. E lá a gente viu um pouquinho do lado do cronista, do Alex, o gato, lado até de humor, né? A gente vê um pouco... Um pouco sarcástico, às vezes. Um pouco sarcástico, mas a gente vê um humor no seu blog. Agora, o poeta, o cronista, realmente a gente está conhecendo. Muito obrigada, estou muito feliz, né, com o meu presente. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando mais. Essências, terceira antologia literária da região dos Lagos. Obrigada pelo presente. E, Alex, primeiro também um beijo. Thaís, muito obrigada mesmo, Thaís, pelo seu carinho, sempre pela sua dedicação. Porque eu costumo falar que os nossos maridos só são bons porque nós somos ótimas. Né, Thaís? Isso é indiscutível, né? O que seria de mim sem a Thaís, o que seria do Emanuel sem a Cris, né? Vocês realmente aqui nos proporcionam poder dar alguns passos a mais na vida. Isso aí. E, Alex, semana passada, o Emanuel abriu esse mês que a gente está falando sobre políticas públicas. E como eu havia falado com você antes, a gente gostaria que você hoje, que você mesmo, o programa é seu, né? O programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes, hoje ficaria com Alex Garcia. A gente queria, porque as pessoas hoje confundem muito, né? O que é política pública, e por isso que a sociedade, às vezes, toma um lado, um partido, né? O partido que a gente fala é um lado, tá, gente? Não é partido político. E a gente também vai falar da política partidária, mas que você fique muito à vontade em explicar para as pessoas o que é política pública, qual o dever desse homem público, porque as pessoas confundem. Eu acho que a primeira coisa a ser quebrada, claro que há de se entender, né, mercadólogos, os cientistas políticos compreendem bem que o momento político no Brasil é muito delicado. A imagem do político está muito comprometida. Existe uma guerra de poder entre 2 partidos políticos, que é o PT e o PSDB, e essa guerra ela se tornou uma guerra sangrenta de denúncia, de denuncismo e até de revelação de coisas podres realmente que estavam acontecendo. Mas com isso você tem a redução da classe política a uma classe corrupta, a uma classe que só quer se dar bem. E aí você está afastando muita gente da política. E o grave problema quando você se afasta da política, que você fala assim, eu não quero mais saber sobre política, é que você é governado por quem quer saber de política. Quem recebe o voto é porque gosta de política. Quem te governa gosta de política. E você que não gosta de política é governado por quem gosta. Então a primeira coisa que é preciso que você entenda é que a sua participação como cidadão no cenário eleitoral, optando pelo melhor candidato, pela melhor proposta, pela melhor história, optando por entender o que aquele político pretende realizar para a sua cidade, até para que você possa cobrar dele no futuro, é fundamental. Dizer que não gosta de política, que o político é tudo ladrão ou corrupto,
nivelando todos eles por baixo e simplesmente falar assim, eu não vou votar, ou até pior, é tudo bandido, então quem me der alguma coisa eu vou em troca disso. Não faça isso, porque você vai ser governado por alguém que não tem compromisso com você. Então, a primeira coisa a ser mudada é isso, é você ter entendimento que gostar de política, ou pelo menos compreender a política, é essencial, porque são as decisões do presidente ao vereador que definem a sua vida econômica, sua vida social, a rua que você anda, o esgoto, a água e a luz que você possa ter ou não. Tudo é regido pela política. Se você não sabe nada de política, se você não quer entender política, você vai deixar que outras pessoas decidam o rumo da sua vida. Então, a primeira coisa, Cris, que tem que se entender é isso. É muito importante ter consciência política. E hoje isso falta gravemente no Brasil. Exatamente. Você usou um termo, não, vou votar em quem me deu alguma coisa. Aí entra a questão da politicagem. Né? Se nós vínhamos falando, semana passada, falamos exatamente isso no programa. E o vereador Amaral fez uma colocação e ainda falou assim, poxa, é uma colocação que dependendo da forma que a pessoa que está nos assistindo vai entender, ele falou, eu não fico em bar, né? Eu não faço churrascos, eu não dou jogos de camisa, como alguns, né, políticos são adeptos. Não, o homem público ele está para fazer políticas públicas, né? O vereador é para legislar, o executivo é para executar. E por essa confusão, eu acho que a gente hoje vive, né? Eu costumo até falar, né? Amo minha cidade, mas Cabo Frio parece que tudo que acontece no mundo, parece que aqui as coisas são mais fomentadas, são mais debatidas politicamente. Porque se você vê dessa forma, né? O que você poderia falar, por que isso em Cabo Frio? Não é Cabo Frio. Essa é uma prática que existe em toda a região dos lagos e até em todo o estado do Rio de Janeiro, e a gente pode até estender para todo o Brasil. Criou-se um costume que o vereador é um despachante de luxo. Ou seja, você quer um remédio, você vai a ele. Você quer um emprego, você vai a ele. Você quer marcar uma consulta, você vai ao vereador. Você quer qualquer coisa, você nem tenta para ver se de forma normal você vai ser atendido em uma semana ou não. Você vai ao vereador. Você quer um exame, é o vereador. Acabou seu gás, você vai no vereador. E o vereador passa a ser uma espécie de mini prefeito que tem que coordenar aquilo. E aí o que faz isso consegue criar um curral eleitoral. Olha o termo. Curral eleitoral. Curral são vacas, são animais. Você é gado. Você irracionais. Você está sendo adestrado a ser gado. Então, esse costume fizeram com que outros vereadores menos conscientes seguissem esse caminho para formar o seu curral eleitoral. Então, ao invés de você ter uma Câmara trabalhando em prol da sociedade, buscando indicações para obras, buscando a importância daquela obra, né? Porque a indicação é um lobby que se faz com o prefeito. Olha, eu quero esse caminho, aquela praça precisa, aquela rua está sem luz. Ou seja, ao invés de ele estar trabalhando melhorias sociais, ele está fazendo assistencialismo. E ele está fazendo esse assistencialismo a um preço muito caro, a um preço de não estar cobrando do executivo, a um preço de não estar legislando pela sociedade. Então, o assistencialismo é algo terrível. E aí você forma os gados, o curral eleitoral. Então, isso é uma outra coisa que você não pode se permitir a ser. Não se permita ser gado. Não se permita fazer parte do curral eleitoral de alguém. Vote de forma consciente. O Brasil só vai mudar, se você por um acaso hoje está insatisfeito, ele só muda se você mudar o seu entendimento sobre a política e o seu entendimento sobre o voto. Então, esse assistencialismo ele é algo terrível para a nossa sociedade, Cris, porque as políticas públicas que você defende aqui e que você apresenta aqui no seu programa, elas não vão se tornar uma realidade, porque esse vereador não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ser reeleito, ele está preocupado em manter o seu curral eleitoral e, muitas das vezes, até pior, está preocupado com seu ganho ilegal e imoral. E o que acontece exatamente quando eu falo com você a questão da política pública, né? Quando você está exercendo, você melhora a vida de toda uma sociedade, de todo um município. Quando nós falamos aqui em qualidade de vida, é exatamente isso.
Nós queremos buscar, foi o que eu falei, qualidade de vida, ela envolve tudo que vem de fora, para que nós possamos alcançar esse nosso bem-estar, essa qualidade de vida que a gente tanto almeja, né, que a gente tanto quer para as nossas vidas. E enquanto os seres políticos, né, que seriam os seres responsáveis, por estar fomentando isso, porque ao invés de olhar para a Cristiane precisa de uma consulta, por que não facilitar para que todos tenham acesso a isso? Foi o que você falou, às vezes é uma coisa que vai demorar uma semana, é o mesmo caminho, mas que a pessoa entende de alguma forma que foi mais fácil. E esse mais fácil ficou mais difícil. Porque mesmo que, por exemplo, a sua consulta, digamos que ela tivesse, ao invés de ser uma semana, ela seria um mês. Aí um vereador foi lá e botou você para uma semana. Você já parou para pensar que você prejudicou outra pessoa? Que você atrasou a consulta de outra pessoa? Que você está furando a fila de outra pessoa? Isso acontece muito, em muitas cidades, entendeu? Então, isso é ruim. E esse vereador, por sua vez, está... Como ele conseguiu essa consulta? Ele tomou conta de fichas Isso. que não foram marcadas para você. E a sua consulta ficou para um mês e não ficou para uma semana porque esse vereador ocupou as vagas, que depois você foi lá pedir a ele. Então, esse uso indevido da máquina pública, esse trabalho irregular do vereador, ele é fomentado pelo povo. Porque se ninguém vai lá pedir, ele não vai executar. O que lhe falta é consciência. E isso é que tem que ser trabalhado. O Brasil aponta, o ex-presidente é corrupto, o senador tal é corrupto. Enquanto nós somos corruptos em pequenos atos, quando você vai lá pedir ao vereador para marcar a sua ficha, você está sendo um agente de corrupção. Eu falo muito aqui no e programa. prejudicando outra pessoa. Eu falo aqui muito no programa, exatamente, né? Todo mundo acusa, aponta o dedo ao político, ele é corrupto. E nós, quando praticamos pequenas corrupções? Quando passamos à frente do outro, quando não esperamos a fila no elevador, quando você chega em determinado, todo mundo na fila, você ultrapassou aquela fila. São as pequenas corrupções. O brasileiro tem mania de achar que o troco errado é um benefício que ele recebeu. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E você, quando recebe um troco errado e identifica e não devolve, você é corrupto. Sim. Então, ou seja, nós só vamos mudar quando essa mudança vier internamente. Quando nós tivermos consciência do que é certo e do que é errado, quando nós tivermos consciência do que é ser um cidadão, quando nós tivermos consciência do que devemos cobrar e exigir de políticos e como devemos votar. Só quando nós tivermos essa consciência é que isso vai acontecer. E existem locais dentro do Brasil que a consciência como cidadão, elas existem. Cris, eu não sei se conhece Campos do Jordão, Gramado e algumas cidades no Brasil que as pessoas falam assim, é a mesma coisa que está na Europa. Mas não está na Europa, está no Brasil. As leis são as mesmas, a Constituição é a mesma, a Câmara de Vereadores, prefeita, a forma que é gerida a política é a mesma, a eleição é na mesma idade. No máximo está mudando o Código Municipal de Postura e algumas outras regras da sua própria Constituição Municipal. Mas nós estamos regidos pela mesma polícia, são os mesmos cidadãos falando a mesma língua. Por que em Campos do Jordão não tem sinal de trânsito? E as pessoas atravessam na faixa e os carros param. Por que não se joga papel no chão? Por que a pessoa é educada? Por que ela dá bom dia, boa tarde, boa noite? São todos brasileiros. Por que Gramado é limpo? Por que Gramado o trânsito é ordeiro? Por que quando você está em Balneário Camboriú você pode usar correntes e pulseira de ouro e você não vai ser assaltado? Por quê? É Brasil. São todos brasileiros. Ou seja, qual a diferença de Balneário Camboriú para Cabo Frio? Ou de Campos do Jordão para Cabo Frio? Por que nós não podemos atingir o mesmo índice de educação, de maturidade, de consciência que essas cidades têm? Você falou Somos a mesma nação. Educação é uma questão cultural, né? Uma questão cultural Nós havíamos- que você tem que começar a trabalhar. E são cidades turísticas. Por que o cara que está aqui, que está em Cabo Frio, que passa acelerado a 200 por hora, que quase atropelou a velhinha na faixa, que parou as duas rodas do carro em cima da calçada e que cuspiu o chiclete no chão, quando ele tem Campos do Jordão, ele não faz isso? Sim, porque ele sabe que lá, além de culturalmente, cabem as sanções, cabem as punições. Eu tive um episódio, tem coisa de uns 30 dias, Alex, eu tive no Rio, e foi curioso, chamou muito a minha atenção. A gente sabia que existia a questão da lei
de jogar coisas no chão, no município do Rio de Janeiro. Mas eu nunca tinha prestado atenção como funcionava. E essa pessoa que estava comigo, ela fumava, era fumante. Isso, quando a gente está indo embora, ela foi abordada por um guarda municipal e um cidadão eles chamam de educação, né, na rua, educação com Laicolurbe, né, que a gente é com Cercaf e Laicolurbe. E ele abordou ela e eu fui andando, porque vinha um sinal, achei que o cara estava dando instruções de coleta seletiva, eu não dei muita importância. Daqui a pouco ela veio muito pálida, com papel na mão. Ela havia sido multada. E eu achei muito interessante. Ela foi multada? Foi multada. E Que eu legal, ligava que para as bom. pessoas, e falava assim, olha, fulana foi multada. Mas como assim? Ela não tem carro, ela não dirige? Não, ela foi multada. Anotaram ela. Ou seja, fica o CPF, é emitido, e depois você entra no site, emite uma guia, você tem que pagar. É punido, e foi Ela jogou uma R$180. guimba? Isso, é bituca, né, que chamam. Vem um documento lá dizendo que jogou bituca. E ela pagou R$180 pelo aquele ato dela. E até meu filho brincou, foi o cigarro mais caro que você fumou na sua vida. Foi o cigarro mais caro. Mas E que bom que ela recebeu essa multa. mais. Tomara que ela nunca mais cometa esse ato, né? Nunca mais ela vai fumar, pelo menos na rua, vai perder o hábito de fumar. E nós costumamos falar que nós temos uma lei em Cabo Frio que não pode atravessar aquela ponte de bicicleta. Tem a ciclovia do outro lado. Eu, como moro do outro lado da ponte, vivo muito isso. E às vezes as bicicletas vêm e te fecham, e se você fala assim, mas não pode. Ele fala assim, anota a placa. Né? Ainda mexem, zombam de você. Falei, gente... É isso quando elas não estão na contramão. Não, muito na contramão, ainda cortam uma outra em cima da ponte, uma ainda corta a outra. Aí eu falei, você imagina se fosse multado? Quão bom seria em Cabo Frio se começasse a funcionar isso? Primeiro, que o município arrecadaria e vive um momento de crise, seria muito interessante, 180, 200 reais para cada infração dessa, e que educaria. Como eu costumo falar, a vaga de idoso, como é respeitada hoje? Ontem nós estávamos em evento na Secretaria da Melhor Idade, pelo Dia Internacional da Mulher. Beijo, mulheres lindas, parabéns pelo dia de ontem. Né, o Dia Internacional, nosso dia todos os dias, mas ontem é um marco, né, na história do mundo. Né? E quando nós falávamos, a gente foi para a praça em parceria com a AMA, estava na praça, chegou um senhor e falou assim, poxa, Cristiane, queria informações sobre a credencial, que não tem nenhum mistério. E ele falando de como hoje as vagas ficam ali quietinhas. Eu falei, mas foi com muito custo, muito sacrifício. Você lutou muito por isso, né, Muito para conseguir aquela vaga. É verdade, eu acompanhei. Muito Você lutou demais. Nossa, o sonho de ter aquelas vagas demarcadas, e foi um sonho conquistado. E hoje, quando você vê as pessoas respeitando, eu falei assim, mas será que todo mundo respeita? Eu falei, sim, hoje sim a maioria. Mas por quê? Precisaram ser multados, Alex. Porque já que o povo não está educado, não tem cultura, tem que mexer onde mais dói, que é o bolso. E se educou. Hoje uma população, você passa com o centro lotado, sem vagas, mas a vaga de idoso está lá preservada. E é fundamental. O idoso precisa dessa vaga. É uma questão de consciência. Você pode parar 2 quarteirões e andar tranquilamente. O idoso já terá dificuldade. Então é uma questão de consciência, uma questão de pensar no próximo. E você, com sorte, um dia será idoso. Sim, não, e é a melhor opção. Eu vi o Alair, morreu. não querendo entrar em político, o Alair escreveu uma resposta a um professor, um blogueiro, que estava chamando literalmente o Alair de velho, de idoso, e dizendo que quase como uma doença, como ele era idoso, velhinho, ele não suportaria a pressão e acaba morrendo. Aí o Alair respondeu a ele que, com sorte, daqui a 10 anos o professor também vai ser idoso. Ele já tem 50, daqui a 10 ele tem 60, é idoso. Então, ou seja, eu vi essa resposta e falei assim, gente, genial a resposta do prefeito Alair Corrêa. Em 10 anos, com sorte, o professor também é idoso. Sim. E aí, ele vai estar inválido para o resto da vida? Ele não vai poder fazer mais nada? Como é que fica? Né? Com sorte seremos idosos. Então, respeitar o idoso é respeitar seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, que poderia ser ele que estaria utilizando a vaga que você ocupou. Acho que é respeitar a sua própria história, né? E foi o que você falou aí, respeitar não só a própria história, como o seu próprio futuro. Mas, gente, continue participando conosco através do nosso WhatsApp, 9989-90-145, através do nosso telefone, 2648-9008, ou através da nossa fanpage, Programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes. Eu quero agradecer aqui o Wallace da Vila Nova. Boa tarde, quero parabenizar pelo programa maravilhoso e pelo Dia Internacional da Mulher. Cristiane e ilustríssimo Alice Garcia, por nos proporcionar essa vasta informação no âmbito de políticas públicas. E parabenizo os dois pelos seus trabalhos voltados para o município. Muito obrigada, Wallace. E você também faça como o Wallace, participe conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
So am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you. Love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Voltamos e já queremos iniciar fazendo as perguntas, né, para o Alex, porque nós estamos vendo que o nosso tempo está curto, né, o tempo urge e nós queremos obter informações. Você participe conosco, 9989-90-145, 2648-9008. Não deixe de tirar suas dúvidas, não deixe de saber mais. Você está em casa agora. Poxa, eu não sabia que o papel do homem, do ser político, do homem público seria esse, do político seria esse. O que seriam essas políticas públicas que Cristiane sempre aborda? Eu não sabia que tirava a vez de alguém quando eu ia na frente. Eu nunca tinha me dado conta do que eu estava fazendo. E eu estava aqui no intervalo conversando com o Alex, tirando até uma dúvida que eu, Cristiane, pessoa, tenho. Nós vivemos um momento de crise no nosso país, um momento sério, grave, e que a gente realmente não vê uma saída, não vê um fim disso. Não tem nenhum cientista, né, político, economista, financeiro, não consegue encontrar essa saída. Todos os municípios, seja ele da metropolitana, seja ele Baixada Litorânea, seja ele do Médio Paraíba, Serrana, todos os municípios, hoje 92 municípios do Rio de Janeiro, hoje se encontram em crise. Uns, assim, a largos passos, muito mais do que o município de Cabo Frio, que nós sabemos que nós tivemos grandes perdas com a redução dos royalties, por diversos motivos. Se no passado não se prepararam, não se organizaram, mas nenhum outro município se preparou. No nosso entorno, nossos municípios vizinhos vivem inúmeras dificuldades, indeterminantemente, muito além do que Cabo Frio. Por que, Alex? Cabo Frio parece que as coisas ficam tão acirradas, tão fomentadas. Eu costumo brincar que Cabo Frio é uma cidade atípica em vários sentidos. É uma cidade onde o rabo abana o cachorro ao invés do cachorro abanar o rabo. Realmente, isso acontece. Bem, Cabo Frio existem grupos políticos sedentos pela volta ao poder. Isso somatiza muito a questão da dificuldade financeira que atravessa o Brasil. E, especialmente no estado do Rio de Janeiro, duas cidades foram
as que mais sofreram o impacto da perda orçamentária são Itaboraí e Cabo Frio. Nenhuma outra cidade no estado sofreu a devastação financeira que sofreram essas cidades. Em números, Cris, Cabo Frio recebia a cada 3 meses uma parcela chamada trimestral, exatamente por causa desse período, 3 meses de royalties de petróleo. Essa parcela, no governo do ex-prefeito Marcos Mendes, ela era a mais de 40 milhões de reais. No governo do prefeito Alei Corrêa, ela estava em torno de 37, 38 milhões de reais a cada 3 meses. A última parcela da trimestral veio R$1.300.000. Que município resiste a isso, né? Quem administra? Isso em uma parcela. Então, 4 parcelas que você recebia por ano, né, mês 3, 6, 9, 12, você tinha 160 milhões de reais de orçamento, só em parcela trimestral de royalties. Esse ano terá 5 milhões. Alex, De 160 milhões, desculpa lhe interromper, Não. para 5 milhões. Só na parcela trimestral, Cabo Frio vai perder 155 milhões de reais. Isso é algo avassalador. Mas as perdas, isso eu estou te falando de uma fonte de renda. As parcelas mensais de royalties, todo mês entra uma parcela de royalties, que já foram mais de 20 milhões de reais no passado, e que quando o prefeito Alei Corrêa pegou a cidade já com diminuição de receita, as parcelas mensais eram 18 milhões de reais. Agora vem 7. É uma perda de 11 milhões por mês. Em 10 meses são 110 milhões a menos. Em 12 meses e um ano são 132 milhões a menos. Se você somar com os outros 155 que você perdeu, você vai a quase 290 milhões de perda de orçamento em royalties de petróleo. Porque os demais orçamentos caíram. Todos os repasses, seja de ICMS, seja de Fundeb, seja de saúde, todas as demais receitas caíram muito. E o royalties praticamente findou. Nós não temos quase mais royalties. E Cabo Frio é uma cidade que se preparou e se estruturou para viver com o recurso que tinha. Cris, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantos hospitais públicos tem em São Pedro da Aldeia? Você sabe? Ok, a UPA, É do governo do estado. sim, o Estado responde pela UPA e tem uma particular, que ela tem uma convênio com o SUS, não é isso? É, no centro. Hospital em São Pedro da Aldeia, bancado pelo município, não tem nenhum. Nenhum hospital municipal. Nenhum hospital municipal. A UPA é gerida pelo Estado. Foi aberta pelo Estado e é gerida pelo Estado. O bom ou mau funcionamento da UPA lá é estadual. Existe um pronto-socorro municipal. Não é um hospital, não está escrito hospital na porta. Não é pronto-socorro, na beira da estrada. É um pronto-socorro na beira da estrada. Por que é um pronto-socorro? Porque não tem UTI, não tem CTI, não tem... Se você chegar lá com AVC, você vai morrer. Lá faz sutura, primeiro cuidados, e se você tiver grave, um AVC, alguma coisa, eles vão tentar uma vaga no hospital regional do estado que fica em Araruama. Se lá não tiver vaga, você vai morrer no pronto-socorro de São Pedro da Aldeia. E tem uma maternidade com convênio, um hospital com convênio, que fica no centro da cidade, que não é da prefeitura. A prefeitura paga por partos realizados. O convênio lá só para partos. O resto funciona como hospital da Unimed. Não tem nenhum. Cabo Frio tem 7 hospitais. Hospital da Criança, Hospital da Mulher, Hospital Central de Emergência, Hospital São José Operário, Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, UPA de Tamoios, que é municipal, e Hospital de Tamoios. 7 hospitais. E você vê, Alex, você falando isso, como é importante... Ainda vou te pintar mais um cenário ruim. É ruim ter 7 hospitais? Não, é maravilhoso. Mas nós temos que bancar 7 hospitais com a receita que acabou. 7 hospitais, com médicos, com leito. Nós temos Oncossol com parceria para tratamento de câncer. Nós temos vagas de UTI dentro do Hospital Santa Isabel, que tem que ser paga. É com convênio, tem que ser pago. Fora as vagas que nós já temos nas nossas unidades. Nós temos a maior rede de saúde
do interior do estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. A cidade de Juiz de Fora, que tem quase uma capital, tem um hospital. Nós temos 7. Se você, telespectador, conhecer uma outra cidade do interior com 7 hospitais, pode me chamar de mentiroso, que você não vai achar. É uma loucura do bem, construída quando éramos uma cidade rica. Nenhum hospital foi fechado. Foi apenas substituída a UPA pelo HCE. Não houve fechamento. Nada Por mais sinal, o do que HCE justo. é maior E foi um do erro que a UPA. quando o HCE foi fechado. Para se abrir a o UPA. município assumiu a UPA para receber a UPA, até pela não só. E a UPA recebia mais Essa é uma gente de entidade. fora de Cabo Frio do que dentro de Cabo Sim, Frio. até a localização nunca foi boa. Hoje o HCE, as pessoas estão numa boa localização. E antes, assim, muito importante. Muito importante. Acho que você que estava em casa não tinha todas essas informações. Alex, por que a população Vou dar mais não alguns tinha dados. essa informação quanto à saúde, quanto aos valores que vinha recebendo no município? Eu acho que falta mais. Eu hoje, acho que quem está em casa agora está assim, poxa vida, se eu não estivesse assistindo o programa agora, não tinha essa informação. Ia continuar batendo. Educação, e sem saber. Cris. Nós somos a única cidade da região dos Lagos que promove educação de 2º grau. Por conta do município. Não existe. Não tem verba de Fundeb para cobrir educação secundária, porque não é obrigação do município. E o Ministério Público disse o seguinte: fecha as escolas de 2º grau, porque vocês não têm dinheiro para mantê-las. Estão todas abertas. Todas. Escolas secundaristas estão funcionando com verba municipal. Então, quando você fala assim, por que em Cabo Frio se faz essa pressão? Porque existem grupos sedentos pelo poder e fazem essa pressão, usam sindicatos. Itaboraí, que está na mesma situação financeira que a nossa, tem profissionais com 3 meses de salário atrasados. Os que têm menos salário atrasado têm 1 mês atrasado. Você sabe quantos meses os professores ficaram com salário atrasado ou funcionários daqui da prefeitura? Nenhum. Não chegamos a mês, né? Nenhum. Nunca houve 1 mês de atraso. Os atrasos no pagamento foram de dias. Esses professores que você viu fazendo baderna pela cidade, são professores que, por sinal, são candidatos a vereador pelo PDT, pelo PSOL. Essa cúpula do CEP, essas pessoas nunca tiveram seus salários atrasados. 1 mês. Tiveram dias, maior prazo, 20 dias. É uma pena, é uma lástima se pagar um funcionário com atraso, mas ninguém paga funcionário com atraso porque quer pagar. Está pagando porque não tem receita. Se nós não tivéssemos um prefeito com a experiência da vida pública de 50 anos, com 40 e muitos anos de mandatos, com essa experiência toda, essa cidade estaria igual a Itaboraí, com meses de salário atrasado. E nós pagamos com dias de atraso. E estamos lutando para poder regulamentar. Os professores se mantiveram em greve. E nunca foi cortado um dia de ponto. Qualquer outro governante teria cortado o ponto de funcionários que se negaram a fechar o ano letivo e mantiveram crianças reféns em casa. Não se cortou um dia de ponto. E o mais incrível, a contribuição do sindicato, mais de R$60 mil por mês, para que o CEP pudesse gastar gasolina, fazer faixa e comprar barraquinhas novas para acampar na porta da prefeitura. O excelentíssimo senhor prefeito Alei Corrêa deu o dinheiro para que vocês protestassem contra ele. Se você conhecer um ato mais democrático do que esse, me aponte. As contribuições sindicais estavam lá depositadas. Todos os momentos o prefeito falou, eu não consigo pagar antes da 3ª terça-feira do mês. Por quê? É quando entra a parcela mais robusta do Fundeb. O Fundeb é pago em parcelas. A parcela maior do Fundeb é a que entra na 3ª terça-feira do mês. E é completado na mesma data o ICMS. Então, pega-se o dinheiro do Fundeb todo, dessa parcela mais robusta, mais a verba do ICMS para cobrir a folha salarial desses professores. Porque a folha salarial não é coberta pela verba do Fundeb. Não cobre, falta cobertor para pagar todo mundo. E é usado esta receita do ICMS para cobrir. Então, ele avisou, não posso pagar antes da 3ª terça-feira do mês. Ah, não tem um calendário?
mentiroso sindicato dos professores de Cabo Frio, porque o calendário existe, ele só é variável, porque a terça-feira do mês muda. Sim. Tem período que é mais próximo, tem período que é mais próximo ao fim do mês. Mas a data do pagamento sempre esteve definida. Foram 3 meses de protestos e greves, com a única finalidade de promover o sobrinho do Jânio, casado com a sobrinha do Jânio, que é candidata a vereador pelo PDT e é líder sindical, a pegar as pessoas que estão na direção do CEP, que são filiadas ao PDT, que serão candidatas a vereadoras. O movimento foi inteiramente político. E esse movimento político fez reféns os seus filhos que estão em casa. Quando você encontrar um professor e falar assim, eu estou com meses de salário atrasado, você diga para ele, você é mentiroso. Se você me trouxer um professor que não tenha recebido o salário de janeiro, o salário de dezembro, o salário de qualquer mês do ano passado, eu pago do meu bolso, porque o salário dele está pago. E eles mentiram à sociedade, eles enganaram a sociedade, eles levaram a sociedade ao erro, porque o salário está pago. Hoje, dia 9, tem 2 dias de atraso salarial do professor. Se você achar um professor que hoje, no dia 9, fale para você que o salário dele está atrasado, diga a ele, está assim, 2 dias. É uma pena, ele merecia receber em dia. Não porque não trabalhou, mas assim que estiver trabalhando, ele merecia receber em dia. Porque eu sei o quanto é importante que o seu salário esteja em dia. Porque eu pago em dia os meus funcionários. Mas eu tenho certeza que se eu falasse os meus funcionários, eu tenho funcionários que trabalham comigo há 12 anos, e falasse para ele assim, olha só, a Facto está num momento de dificuldade por causa da crise no Brasil, eu vou precisar segurar o seu salário na terça-feira do mês. Você vai comigo? Eles iriam. Porque seria uma parceria, porque sabe que eu estarei trabalhando para poder recuperar a finança da minha empresa e pagar eles em dia. E é isso que o prefeito está fazendo, viajando, indo, vindo, lutando para poder acertar esse calendário. Para parar de pagar na terça-feira do mês e passar a te pagar no 5º dia útil, ou até antes. Porque quando essa cidade era uma cidade rica, essa cidade passou a fazer o pagamento nos últimos dias do mês, entre o dia 25 e o dia 30. Você sabe quem criou isso? Você sabe quem criou esse hábito? Foi o prefeito Alei Correia. Porque quando o prefeito era José Bonifácio, do PDT, os salários atrasavam também. E lá não houve perda orçamentária, o orçamento era menor, foi responsabilidade administrativa. Aqui não, aqui aconteceu uma tsunami. Nós somos vítimas da corrupção da Petrobras, nós somos vítimas de um barril de petróleo que saiu de mais de $100 para menos de $30. Nós vivemos uma tsunami econômica. E essa cidade não parou, não se fechou um hospital, não se fechou uma escola secundária. Não se parou de desmarcar consulta, não se parou de tratar paciente com câncer, não se parou de enviar paciente para o Rio de Janeiro. Essa cidade continuou funcionando, os buracos continuaram sendo tapados com dificuldade, mas continuaram sendo tapados. Ninguém parou de trabalhar por causa disso. Nós continuamos mantendo essa cidade dentro do possível. E acredite, se o político que estivesse à frente desse governo fosse um político fraco, inexperiente ou corrupto, como já passou por essa cidade, nós teríamos falido. Nós só estamos de pé porque um homem responsável que acorda às 5 da manhã e vai dormir à meia-noite, 1h da manhã, e que está trabalhando igual um louco para recuperar essa cidade, esteve ali, mantendo ela em dia. E quando isso nós recebemos foi protesto político de sindicato infiltrado por filiados de partidos e sobrinhos de político e candidatos a vereadores. Então, essa é a realidade. Está sendo feito um milagre econômico na cidade. Uma cidade sem receita está conseguindo manter uma ordem de serviço que lembra algumas capitais do Brasil. E você fez uma colocação que eu ouvi de um grande homem envolvido em política em Cabo Frio, e ele falou, olha, se não fosse Alair hoje o prefeito, não sei como é que estaria Cabo Frio. Ele só conseguiu segurar por ser o excelente administrador que ele é. E a gente ouviu disso e faz parte até de um outro grupo político. E foi como o Alex colocou, gente. Vocês têm que ter conhecimento. Alex, o que eu acho hoje é que falta muita informação. Falta informação chegar na casa das pessoas, chegar aos nossos telespectadores, seja os nossos ouvintes via rádio, chega aos nossos leitores de via jornal, Alex. O que você acha disso? Eu acho que nós temos as pessoas certas à frente da comunicação de Cabo Frio. Eu desejo muita sorte a Thaís Lima e ao Marco Chaves,
que são as pessoas hoje que estão à frente da comunicação. Eu desejo muita sorte a Keila, que é a nova chefe de redação da nossa Secretaria de Comunicação, Coordenadoria de Comunicação. Eu sei o quanto aquela equipe da comunicação estava sedenta por comunicar, e eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer isso, eles vão conseguir levar essa realidade à casa das pessoas. Tem mais, não foi só isso que foi mantido. Se você perdesse todo o seu orçamento, se você perdesse 96% da sua parcela trimestral, de 40 milhões de reais para 1, você, como gestor, você provavelmente cortaria assistencialismo, que era a passagem a 1,50. A passagem a 1,50 se manteve. A prefeitura ficou devendo meses à empresa concessionária salineira, que num ato de parceria com o cidadão cabofrense, logo você que critica tanto a salineira, saiba que a prefeitura de Cabo Frio ficou 7 meses sem pagar a salineira. E a salineira, que poderia ter cortado o contrato com 30 dias, não cortou, num ato de humanidade e de compreensão ao momento político que vive o prefeito. E nós ainda nem pagamos esses atrasados. Nós voltamos a pagar depois de 7 meses, estamos tentando manter a passagem, estamos pagando, com toda a dificuldade do mundo. E você, beneficiado dessa passagem a 1,50, mesmo com nós perdendo 300 milhões, nós perdemos 300 milhões de royalties, 295 milhões de reais de royalties. E a sua passagem a 1,50 não foi cortada. Porque o prefeito de Cabo Frio, de origem pobre, que foi favelado, que andava descalço e que durante muito tempo andou de ônibus e de condução igual a você, ele sabe o quanto pesa no bolso do trabalhador a passagem. E ele fez de tudo para que a passagem a 1,50 continuasse, para que você não aumentasse, porque quem tem aquela passagem não é turista. Quem tem aquela passagem não é a classe média de Cabo Frio. Quem tem aquela passagem é quem precisa é o nosso dela. munícipe, verdade, é o trabalhador. E essa passagem foi mantida em meio a esse tsunami. Itaboraí não consegue pagar salários. Nós mantivemos 7 hospitais, nós mantivemos ensino secundário, nós mantivemos a passagem, nós mantivemos os projetos sociais em andamento. Os CRAs estão abertos e trabalhando pela sociedade. A Secretaria do Idoso é um exemplo a ser seguida, não é porque eu estou diante a pessoa que está na pasta, não. Que a Cris é realmente uma pessoa competente. E com todas as dificuldades financeiras, eu tenho certeza que a Cris meteu a mão no bolso para que aquilo funcionasse. Eu estou errado, Cris? Ou você não pegou parte do seu salário e reverteu ali para dentro? Sempre, muitas vezes. Sempre, sempre. Porque eu reverti para a estatística se manter. Pelo bem comum. E a Thaís chegou na comunicação gastando do bolso. Porque eu tenho certeza que a equipe hoje que está nas secretarias e coordenadorias e diretorias tiraram do bolso para que a cidade não parasse. Porque não tinha verba, mas tinha cidadão, tinha respeito, tinha amor. Então isso tudo é que tentou se denegrir. Porque esses políticos que querem voltar a tomar conta do poder dessa cidade precisam denegrir a imagem de quem está à frente. Precisa te convencer que foi incompetência. O mesmo político safado que sobe na tribuna da Alerj para poder criticar em Cabo Frio o prefeito e enaltecer os professores, está calado diante a greve dos professores do Estado, porque este vagabundo deste político não pode abrir a boca contra o governador, que é o seu patrão, que está financiando partidos para botar na sua coligação. Esse pilantra não vai apoiar a greve dos professores do Estado e não vai tomar café da manhã em um acampamento, caso venha acontecer, porque ele tem rabo preso. Ele é a favor da greve no município, mas está calado diante a greve do Estado. É esse tipo de gente que está querendo poder em Cabo Frio. É esse tipo de gente que quer governar Cabo Frio. Então é isso, essa onda de protesto que aconteceu aqui e não aconteceu nas outras cidades que estão em dificuldade, inclusive Itaboraí, que está no absoluto caos, porque lá não há politicagem como há aqui, promovida por gente que nem este senhor que eu acabei de citar. Então essa é a realidade, politicagem suja, mesquinha e imunda. E é isso que eu acho que a gente quer tirar, exterminar da nossa sociedade, gente, é politicagem. Você viu o quanto é importante essa gama de informações, a gente fica vendo que as pessoas estão utilizando
né, meios políticos, utilizando-se em sindicatos, para poder promover a si próprio. E não está preocupado com você. Si que próprio tá é do outro família, lado. né? Sim, exatamente, é uma coisa extensiva. E isso chama-se politicagem. Por isso que a gente fala tanto, e eu falo que eu sou muito chata com esse termo, é política pública. Que quando a política pública ela é feita de verdade, as coisas fluem. Como ele colocou, existe comprometimento. Quando a gente está à frente de uma secretaria, estamos muito felizes, vou aproveitar que o Alex falou secretaria, nós estamos fazendo aniversário, 9 anos de existência, agora no dia 20 de março, Alex. E 20 de é uma março. história muito bonita da 20 de da março. Secretaria do Idoso. 20 de março, e a gente sente, fizeram umas perguntas, né, há pouco tempo, do vínculo que a gente tem com a secretaria. A secretaria, de fato, é um filho. É um filho que foi, literalmente, né, é de Emanuel, é um filho de Emanuel, foi uma secretaria transformada em Secretaria da Melhor Idade. E nós cuidamos dessa criança desde ali, desde quando foi gerado, desde o ventre, e hoje chegar a 9 anos de existência, a 9 anos de, efetivamente, fazendo políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Nós fomos esse mês eleita, Alex, pela 4ª vez, né, delegada, eleita no estado do Rio de Janeiro, fomos eleitos no nosso município, depois fomos eleitos na nossa região e no estado, para estar representando toda a nossa região em abril na Conferência Nacional da Pessoa Idosa. E é com muito orgulho que nós estamos indo pela 4ª vez, né, eleita pelo voto da maioria, né, quando tem uma reunião do Conselho do Estado, do Conselho do Município e da região. E é graças ao trabalho realizado na Secretaria, graças ao trabalho realizado no Conselho da Pessoa Idosa, que não parou em nenhum momento, como a Alex colocou, tem os sindicatos, os conselhos, né, que pararam, se mobilizaram mediante a crise, e o Conselho da Pessoa Idosa, como tantos outros, continuaram efetivamente seguindo o seu caminho e funcionando, porque o mais importante é a nossa população, é você que está do outro lado, é você que nos assiste, ou seja, no rádio, você que nos ouve. Então, fique atento, tem essas informações, e o Alex hoje trouxe para a gente uma gama de informações. Pena nosso tempo ser tão curto, Alex, pena. Me convide mais vezes, eu tô adorando estar na televisão, estou com uma saudade de estar na televisão, estou com uma saudade de estar com você em casa, enorme. Estou quase falando com o Leb, vamos fazer o cartão vermelho por aqui? Estou feliz demais de estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito a você. E parabéns ao telespectador que acompanha o programa da Cris, que eu tenho certeza que vem engrandecendo muito o seu conhecimento acompanhando esse programa. Obrigado mesmo, Cris, por você ter aberto esse espaço para mim e poder me dar a oportunidade de explicar a quem está em casa tudo o que está acontecendo em Cabo Frio. Porque você tem sido manipulado por um sindicato que só pensou politicamente, que mentiu para você, que te levou ao erro, que te levou a conclusões erradas. E você, a gente nesse momento, a gente quer muito agradecer a presença do Alex. Alex, muito obrigada pelas elucidações que você trouxe para a gente hoje. Porque eu acho que as pessoas hoje não têm conhecimento disso. Acho que a gente quer estar convidando a vocês, sim, a estar procurando o Alex na Coordenadoria de Estatística. Me procura na Secretaria, de repente a gente está mais perto para vocês alcançarem, para ter conhecimentos. Vão às sessões da Câmara. Procurem os vereadores para poder saber deles o que está acontecendo. Assista às sessões, não precisa nem procurar, né, o vereador. Assista às sessões. Vocês vão entender, vocês vão poder entender melhor. Pesquisa. Hoje a internet ela tem uma gama de informações para estar entendendo o que está acontecendo, para não ser enganado, para que você não seja ludibriado. Então aproveita, conhecimento é tudo. E esse ano, mais do que nunca, é muito importante. Nós estamos num ano eleitoral, né, são as eleições municipais, vão ocorrer agora em outubro. Então fique atento, fique atento. É muita responsabilidade sua, o seu voto é de grande responsabilidade. Cuidado para não ser usado, cuidado para não ser manobrado, cuidado com os famosos currais eleitorais, como o Alex colocou. Muito cuidado. E para finalizar, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu quero que hoje fique gravado na palavra, no coração de vocês. Políticas públicas. Todo homem público que não utilizasse hoje políticas públicas, ele está fadado a um insucesso. Politicagem não tem mais espaço numa sociedade brasileira, numa sociedade cabo-friense, numa sociedade carioca, fluminense. Então fica aqui o nosso agradecimento a Deus, o nosso agradecimento a você que nos permitiu entrar em sua casa, iniciar esse final de semana. Agradecer a toda a equipe da Jovem TV, a produção do programa Qualidade de Vida, nas pessoas do Wallace Freitas, da Ana Carol Vasconcelos, o Emanuel Fernandes Filho e Cristiano Batista Fernandes, que são os nossos diretores de interação. O nosso muito obrigada mesmo. Fique com Deus
E pense muito esse final de semana. E semana que vem traremos mais um convidado tratando de políticas públicas. Fique com Deus. Nosso beijo. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah. But that's just how I